Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Eu sou Teixeira Mendes. Esse é o programa Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense. Eu vou começar aqui uma série de entrevistas com tricolores especiais. Começo com o meu pai. Essa aqui é uma série do Laranjeiras Rádio sobre a memória. E eu vou privilegiar aqui pessoas acima de 60 anos, tá? Mas nada impede de aparecer aqui alguém com menos de 60 anos, do tipo com 40 anos, ou com 10 anos, ou com 30 anos, ou com 8 anos. Tá bom? Esse aqui é um espaço para a memória do torcedor tricolor. Fica aí então, galera. Na sequência, para vocês, uma entrevista com ele, o meu paizão. É a primeira entrevista da série Memórias de um Torcedor. Uma entrevista com... Vamos lá, galera. Então, paizão, diz aí pra galera do Laranjeiras Rádio, principalmente pra esse público mais jovem que acha, como eu, que o mundo começou ontem. Como é que você se tornou tricolor? O que te levou a torcer pelo Flusão? Vamos lá, meu querido. Eu nasci numa família, né, com os homens, parte de pai, tradicionalmente americana, né? Álvaro Muniz, contribuí com o Maracanã, cadeira cativa, meu pai, meus tios, americanos, todos americanos, queriam que eu fosse americano, primeiro neto, e que ia herdar a cadeira cativa, que meu avô, o coronel Álvaro Muniz, conseguiu, né, contribuir para a construção do Maracanã, né? Mas eu comecei a acompanhar o futebol, comecei a ver os jogos. Eu me encantei, principalmente no final dos anos 50, 57, 58, vi o Fluminense ser campeão, eu era garoto, eu nasci em 52. E em 1959 eu vi o Fluminense ser campeão, bonito, e os jogos começaram a ser transmitidos pela televisão. Eu vi o que era um Castilho, um Pinheiro, um Edmilson, Clóvis, Altair, Maurinho, Paulinho, Valdo, Tele, Escurinho. Aquilo me encantava, aquele futebol, aquela maneira bonita, aquele estilo amador, principalmente o amor que tinha um Pinheiro, um Castilho pelo Fluminense. E eu comecei... Meu pai viu que eu estava perdendo um torcedor ali, meu avô, e eu não estava nem aí para cadeira cativa. Aqui, a primeira vez que eu fui ao Maracanã foi a final de 1963, com o meu primo Rogério, flamenguista. Sentamos na zona mista lá do Maracanã, aquela arquibancada maravilhosa de concreto, que deveria ter até hoje, nunca deveria ter saído. Eu acredito que tenha presenciado aquela final muito mais de 200 mil pagantes, porque eu era um menino franzino de um pouco mais de 11 anos, eu sentei entre um degrau e outro e não consegui sair nem para urinar. E vi ali, sofri mesmo em ver o Fluminense perder tantos gols. O goleiro do Flamengo chamava-se Marcial, chamava ele de ponte aérea, fechar o gol e o Fluminense massacrar o Flamengo e não conseguir vencer aquele jogo. Chorei muito. Assim como chorei como em 1958, o Fluminense vendeu o Valdo. Chorei, achando que me consolava e dizer que o Valdo voltaria para o Fluminense. Chorei, o Fluminense me trouxe muita alegria, me trouxe muito choro também, né? Muito choro. Mas daí eu fiquei assim, vi que ninguém ia conseguir me mudar e torcer por esse Fluminense. Poxa, nós vimos um futebol praticamente amador. E ver jogadores como, mesmo depois do Jair Marinho, o Aldo, esses que vieram, né, o Castilho, poxa, isso foi muito bom. Era um futebol completamente diferente do que se joga hoje. O jogador começava num clube, dificilmente ele mudava de clube. Porra, e ver o Fluminense no ano seguinte, depois de 64, o Fluminense ser campeão, com Amoroso, Joaquinzinho, Jorginho, Gilson Nunes, um time completamente modificado, treinado pelo Elba de Padua Lima,
Agora eu digo, vem cá, por que trazer jogadores estrangeiros? Porque o jogador brasileiro é o melhor que tem, ainda é o mais valorizado. Por que treinadores estrangeiros? Eu acho que entre o povo aí tem muita gente que entende muito mais de futebol do que dos treinadores estrangeiros. Nós temos os melhores treinadores, estão aqui no Brasil. O Brasil sempre foi copiado. Eu não sei porque, de repente, a coisa mudou, a coisa inverteu. Tá? E o futebol era uma coisa linda, maravilhosa, que nasceu no sangue do brasileiro e nasceu no meu sangue também. Eu acho que desde o momento que minha mãe me pariu, eu já estava estampado ali, como diz o nosso profeta, né? Escrito há 2000 anos numa estrela, que o Jorge Muniz seria tricolor. E não teve para onde, não teve como me mudar, ninguém conseguiu me mudar. E aquela final de 63 ficou gravada. A primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu não vi meu Fluminense ser campeão. Não fui em 64, não tive oportunidade, eu não tive quem me levasse. Eu tinha 12 anos, não assisti. Gostaria de ter ido e assistir aquele título. O título de 59, o Fluminense foi campeão em 59, o América em 60 e depois em 64. Eu não pude ir. Mas dali 69, com Flávio Samarone, Lula, tudo aquilo ali eu assisti e era um futebol muito gostoso, muito bonito. Muito diferente do que a gente enxerga hoje. Foi uma era em que as pessoas traziam aquela coisa linda, aquele amadorismo todo, e ver um Garrincha jogar, um Pelé jogar, era muito romântico, foi uma era muito romântica, que nós íamos assistir um futebol, sabíamos que não teria violência, não teria nada, briga de torcida, encarnação de torcida, só tinha encarnação, briga não existia. Eu gostaria que esse tempo voltasse. Gostaria de ver novamente o futebol sendo jogado de maneira moleque, como ele jogava. Ver um Samarone jogar da maneira que jogou pelo Fluminense. Porra, um Cafuriga, um Wilton. Poxa, era coisa muito bonita. Era isso aí. E eu nasci tricolor. Não teve como me mudar. É isso aí, viu? É isso aí, meu camarada. Falou aí. Então, eu espero ter respondido a pergunta, tá? E gostaria que o futebol voltasse como eu vi o futebol. Pai, história fantástica, história maravilhosa, um depoimento muito rico, né? Um prazer te ouvir. É sempre um prazer conversar com você, não só porque eu sou seu filho, mas de ouvir todas essas histórias. Essa história é linda, né? Você trocou uma cadeira cativa pela arquibancada, não só pela arquibancada, né? Como você mesmo falou, você viu o Fluminense ser campeão da geral, a nossa finada geral, né? Eu peguei um pouco esse formato clássico do Maracanã quando você me levou ao Maracanã, mas eu queria te perguntar uma outra coisa sobre esse Maracanã. Como é que era a máquina tricolor? Como é que era assistir esse time da arquibancada? Conta um pouquinho aí para as novas gerações o que foi aquele time, que infelizmente eu só vi também pelo finado Canal 100. Conta pra gente aí, paizão. Lembro do Canal 100, até hoje sinto saudade do Canal 100. A gente gritava no cinema, na época. O Canal 100 era no cinema. A gente gritava. Mas a máquina começou com Horta, né? Francisco Cavalcante da Cunha Horta, né? O homem revolucionou o futebol no Brasil, né? Então ele tinha como teoria que inegociável era só o perna de pau. Aquele que ninguém queria comprar, ninguém queria fazer negócio com ele. Aí trouxe Rivelino, Ari Ercílio, o Sérgio Costa, esqueci, aquele driblador que morreu agora no acidente, esqueci o nome dele agora, o Mário Sérgio, brava muito, jogava muito. Bom, já tinha Kleber, Pintinho, aquele tipo. E formou aquela máquina, né? Depois
trouxe Doval depois, foi que todo mundo queria jogar no Fluminense. Aquela máquina do início dos anos 70, né? A máquina tricolor, né? 74, 73, 74, 75, porra. Ver o Fluminense ser campeão debaixo de chuva, chovendo muito, foi em 1973. O Dario fazendo gol pelo Flamengo. E o Fluminense jogando muita bola, cara, com aquela máquina tricolor. Foi uma formação, foi formada. E outro dia você me mandou um vídeo do Fluminense vencendo o Bayern de Munique, com show de Cafuringa, em 1974. O show de Cafuringa, um show do Fluminense em campo. Vou te contar, aquela máquina era a máquina que fazia gol. Era a máquina que fazia gol. Perdemos o Campeonato Brasileiro, né, no Internacional que estava começando, com Falcão, Caçapava e Valdomiro, Claudiomiro, Mangas agarrando no gol do Internacional. Perdemos aquela final com o Internacional bem mais bem montado, um time mais antigo. Senão nós teríamos passado, pegaremos o time mais jovem se não me engano, do Atlético Mineiro, e teríamos sido campeões em 1975. Mas do futebol aqui do Rio de Janeiro nós dominamos. A máquina do Horta, Francisco Cavalcante da Cunha Horta, dominou o futebol do Rio de Janeiro durante um bom tempo, enquanto ele foi presidente. Pelo estatuto do clube ele não pôde se reeleger. Não, ele continuaria, ele empenhou os bens dele, o Horta empenhou os bens dele para contratar jogadores. Ele penhorou os bens para contratar jogadores como esses aí que nós tivemos na máquina, como Rivelino, Ari Ercílio, Mário Sérgio e depois Doval. Mas depois ele teve que vender esse jogador, Paulo César Caju, ele teve que vender esse jogador para pagar a penhora, para não perder os bens dele, os bens particulares dele. Foi um grande homem, foi um grande presidente. Galera. Essa aqui é a estreia do programa, da série, Memórias de um Torcedor. O nosso objetivo aqui é trazer a galera da arquibancada, a galera que vivenciou o Maracanã, e registrar aqui a opinião, a visão, a memória, o sentimento de torcedores tricolores com um coração mais antigo e que se entregaram a essa paixão que é o Fluminense Futebol Clube. Sou o Teixeira Mendes, peço seu like, peço sua inscrição. E vamos que vamos. O programa é amador. Não temos grandes recursos, mas a vida é essa. Vamos lá. Peço inscrição, seu like e vamos ouvir aqui nesse canal o testemunho desses torcedores. Um abraço. Esse é só o primeiro programa da série Memórias de um Torcedor. Meu pai, o cara que me levou no Maracanã, o cara que me levou pela primeira vez a um estádio de futebol lá nos anos 90. Ele me levou pela primeira vez num estádio de futebol em 1994. E graças a ele eu tenho uma grande vivência nessa paixão universal que se chama futebol. Valeu, galera! Até amanhã. Amanhã tem programa. Amanhã tem o programa 2 do Memórias de um Torcedor. Valeu!